Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. E que esta palavra vá, e em nome do Senhor Jesus, possa falar fortemente ao seu coração, não somente ao seu coração, mas também a todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir esse Jesus bem forte. Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração, por gentileza, e diga: querido Deus, em nome de Jesus, do Senhor, venha a sabedoria e o entendimento e o conhecimento. Nós te pedimos que ajude o seu servo, porque somente o Senhor verdadeiramente pode nos trazer a alusão, o entendimento, a explicação, o conhecimento, o direcionamento, através da sua palavra, trazendo-nos a entender as semelhanças da saída de Israel do Egito, assim semelhantemente a nossa saída do mundo. Meu Deus, te pedimos desde já, aguça a nossa fé, incentiva-nos, ó Deus, motiva-nos, ó Pai, tira a venda dos nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Faz a tua oração, maravilhoso Deus. Repreenda, Pai, eu te peço, toda a potestade, principado e toda a obra do inimigo. Nenhum principado é louco o suficiente para querer impedir, ó Deus, com que o teu povo ouça a tua voz. Então que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Isso te peço eu, em nome de Jesus. E você diga amém e aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se segura aí, meu irmão, que hoje a tampa da chaleira vai voar nesse negócio. Diga: se você pensa que Deus vai querer te agradar, não vai não. Deus tem algo para falar com você. Deus tem algo para tratar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem nunca ouviu falar da saída de Israel do Egito? Todos nós. Eu acredito que não importa se é cristão, se não é cristão, eu tenho certeza que dificilmente uma pessoa nunca ouviu falar de um povo que se manteve cativo, que se manteve escravo, na penúria, na miséria, na vergonha, na escassez, oprimido e deprimido, debaixo de um jugo de um faraó, que nunca e jamais ouviu falar. Todos nós sim já ouvimos falar, com certeza. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar também de um grande libertador, um homem chamado Moisés, que o próprio apóstolo Paulo, já tendo declarado no Novo Testamento, tipificava a pessoa de Cristo. O que é interessante é que nós não podemos voltarmos para o Egito. Por quê? Porque o Egito significa lugar de sofrimento. Egito não é lugar de promoção. Egito não é lugar para cristão querer dar uma escapulidinha, e nós vamos aprendermos isso no decorrer do mês. A Bíblia diz, em vários versículos na Bíblia, está escrito: não desças ao Egito. Ora, então o próprio Deus se preocupou, logo após e antes da entrada e da saída de Israel no Egito. Está escrito em vários versículos, você vai ver no decorrer do mês, o próprio Deus dizendo: não desças ao Egito. Por quê? Porque Egito não é lugar de cristão. Egito não é lugar para mim, não é lugar para você. Nós podemos também tipificar da seguinte forma: a Bíblia Sagrada nos diz que o Egito representa o mundo. Como uma vez Israel saiu do Egito pela mão forte do Senhor,
Biblicamente falando, aconteceu a mesma coisa conosco, só mudou o nome. A Bíblia Sagrada diz que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, e louvado seja o nome do Senhor por isso, a Bíblia diz que o Senhor, a mim, a você, a nós, nos libertou. A Bíblia diz que o Senhor levou cativo o cativeiro. A Bíblia Sagrada diz que os grilhões que nos mantinham presos foram quebrados. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino do seu maravilhoso amor em Cristo Jesus. Olha que coisa bonita. O que é mais interessante, que são as semelhanças da saída de Israel do Egito, exatamente com a semelhança de eu e você, nós, termos aceitado ao Senhor Jesus Cristo, sendo que, naqueles tempos, eles sofriam, tanto de forma espiritual, emocional, e até mesmo psicológica, e até mesmo financeira. Hoje, na verdade, nós também semelhantemente podemos, infelizmente, sofrermos na mesma proporção, sendo que todo este sofrimento é também de ordem espiritual. Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu estou lhe dizendo isto porque, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, tanto a minha pessoa como a sua pessoa, a termos aceitado a Jesus Cristo, para a glória de Deus, já não mais pertencemos deste mundo. Mas a grande pergunta é: por que Deus, por que o nosso Deus, o que fez com que Deus tirasse Israel do Egito? Essa é a grande pergunta. Porque não adianta nós começarmos, vivemos o projeto de vida, sem sequer termos essa resposta. O que fez com que Deus tirasse Israel do Egito? Será que é porque a Bíblia já diz que eles viviam em servidão? Será que isso é o suficiente? Será que de repente, porque eu estou em servidão em alguma área da minha vida, e de repente por debaixo de uma depressão, isso mesmo, eu posso sem perceber estar em uma servidão, uma depressão, ao ponto de que eu estou preso a remédios de dia e de noite, de madrugada, obrigatoriamente para acordar, para dormir, para andar, para falar e etc. Ou de repente, quem sabe, de ordem financeira, quando a Bíblia Sagrada diz que eles, uma vez sendo escravos, não tinham sequer o direito de pensar a liberdade, quer dizer, não tinham sequer eles o direito de ter o que lhe poderia dizer em condição de vida. Bem, a grande verdade é a seguinte: será que para Deus curar o enfermo ele só precisa estar doente? São interrogações que eu estou fazendo para você pensar. De repente, será que para Deus curar o enfermo só é necessário ele estar doente? Está doente, então vou lá e curo? Será que é o suficiente? Ou de repente abrir uma porta de emprego, de repente o que ele precisa é só estar desempregado? Ou de repente, para que o próprio Deus possa restaurar o casamento, só é necessário que o casamento esteja desandando? Ou de repente, de ordem financeira, de repente, para Deus dar condição a pessoa sanar uma dívida, sanar uma conta, basta com que esta pessoa esteja devendo? Será que isso é o suficiente? Bem, nós sabemos que não. Porque se fosse assim, eu tenho certeza que nenhum de nós, e eu sou o primeiro da fila, jamais teria buscado o Senhor. Porque se caso fosse Deus curar só porque está doente, não se precisaria ter hospital. Porque só em estar doente Deus iria lá e curava na sua própria casa. Ou de repente não se precisaria nem trabalhar para se manter, porque se eu estou com uma dívida, se eu estou com uma conta, Deus ia lá e prosperava. Ou de repente restaurar um relacionamento, um casamento, eu jamais iria ter que querer buscar uma orientação, um aconselhamento, ou sair de casa para vir para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para que Deus então restaurasse o meu casamento. Porque só em estar com um problema no relacionamento, Deus ia lá e restaurava, pronto, e acabou-se. Nós sabemos que não funciona assim. Nós sabemos que não funciona dessa forma. Quantos não são das pessoas que numa hora como essa estão, ai, meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu não estou mais aguentando de tanta dor, meu Deus. E onde é que está Deus, que esta pessoa está clamando, chorando, e a dor não passa?
Ou de repente, me perdoe, mas é verdade, nesse exato momento, se você não sabe, tem pessoas que estão sendo atacadas com dardios inflamados do diabo, naquele pensamento de que a única forma de sanar uma dívida é se suicidando. De repente Deus está assistindo toda a cena. Ou você acha que aqueles que não dão cabo à própria vida, Deus fecha os olhos para não ver? Não, Deus vê sim. Pode ter certeza que Deus vê. E Deus sabe até o porquê deles terem dado cabo à própria vida, que no caso alguns foi por conta de dívidas. A questão aqui que nós temos que adentrarmos e entendermos é o que fez Deus tirar Israel do Egito. Todos nós sabemos claramente que era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus. Se você voltar páginas da Bíblia, você vai ver que tudo que Israel passou foi avisado por Deus a um próprio homem chamado Abrão, em que o próprio Deus disse: olha, o povo vai tornar-se cativo, vai tornar-se escravo, eles vão passar por situações muito adversas, situações muito complicadas. Porém, o que é interessante é que mesmo Deus tendo avisado, também avisou o que eles precisariam fazer para saírem do Egito. Só que eles, para fazerem o que Deus orientou que eles precisavam fazer, eles só foram fazer depois de 430 anos depois. E eles passaram 430 anos amargando no chicote. Eles passaram 430 anos vivendo uma vida de marré, marré, marré. Será que Deus é tão ruim assim? Será que Deus ele se diverte em nos ver sofrendo? Será que Deus de repente quer que eu passe mais um mês desempregado? Será que Deus quer que eu sofra? Porque mesmo Deus sabendo que não tem como manter a minha casa, se eu não tiver um soldo, um salário, um sustento para sustentar minha família, de repente Deus se agrada em ver isso? Ou será que só entre nós? Ou será que são algumas atitudes que eu deixo de tomar, que impede com que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus venha a operar? Eu não estou falando aqui de pecado não. Não é disso que eu estou me referindo não. Eu estou dizendo que por que Israel teve de passar por tanto tempo no Egito, sendo que eles eram cientes e conscientes da promessa de Deus, de que Deus haveria de libertá-los e tirá-los de lá, e o que de repente eles fizeram, o que realmente de repente eles fizeram, para que a vida deles então saísse daquela condição, para que realmente a vida deles saísse daquele momento. É nisso então que nós temos que entendermos. Então vamos aqui, por gentileza, em Salmos capítulo de número 105, versículo de número 26, diz assim: enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Bem, nós temos que nos assemelharmos ao que nós vamos ler, porque vivemos em cima de uma nova e eterna aliança. E se a Bíblia Sagrada diz que há uma semelhança entre a libertação de Israel no Egito, também como a minha libertação no que discerne ao mundo espiritual, então nós temos que assemelhar. É interessante que, de alguma forma, a Bíblia diz que Deus enviou Moisés e Arão. E a Bíblia diz que eles não eram qualquer um. A Bíblia diz que eles eram parte da escolha de Deus. Então vamos olhar para cá, preste bem atenção. Nós vamos entrar no Velho Testamento e vamos no Novo Testamento. Vamos no Velho Testamento, vamos no Novo Testamento. Porque nós temos que assimilar. Uma coisa tem que condizer com a outra. Então a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, por alguma coisa, por algum motivo, pegou a Moisés e Arão e os enviou para que através deles, eles libertassem Israel do Egito. Será que pode acontecer a mesma coisa conosco? Será que nós podemos resgatarmos os nossos parentes, familiares, que ainda se encontram aprisionados lá no mundo, num forró-bodó, no alcoolismo, na bebida, no cigarro, nas drogas, na depressão, no medo, na ansiedade? Será que nós podemos fazermos isso? Ou só Moisés e Arão, pronto, e acabou-se? Bem, biblicamente falando, a Bíblia diz e está dizendo que Moisés e Arão eram escolhidos por Deus. E até onde eu sei, a Bíblia diz no Novo Testamento que semelhantemente também somos o mesmo.
Porque a Bíblia diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Deus colocou a Moisés e Arão para serem eles representantes de Deus diante do povo e diante de Faraó. Será que nós também somos representantes de Deus? Bem, o apóstolo Paulo disse que nós somos da parte de Deus embaixadores. Olha que coisa linda. E o que é um embaixador, meu pastor? Representante de uma nação. Só que nós não representamos esta nação terrena, tanto eu quanto você, para a glória de Deus, e eu gosto de dizer isso, representamos a nação celestial, o reino de Deus, em que Jesus Cristo, quando começou a evangelizar, ele disse: porque vos é chegado o reino dos céus. Então veja que assim como Moisés, assim como Arão fora escolhido por Deus, também você o foi para a glória eterna em Cristo Jesus. Diga: eu faço parte dos escolhidos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos, muitos são, poucos. Todos aqui foram chamados para serem salvos, mas dentre pessoas aqui, Deus escolheu para um propósito. E este propósito é o que difere, não que se torne melhor do que ninguém, mas é o que difere. De repente eu estou falando com pessoas aqui, que Deus os escolheu para ser um levita, para ser um obreiro, para ser um mantenedor da obra de Deus, um ajudador. Bem, o bem da verdade é que já estamos empatados, porque assim como Deus enviara Moisés, enviara Arão, e o escolhera para esta missão, você também foi, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Versículo de número 27. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Agora preste atenção. Aqui começa o peca-pacapá, porque ler é fácil. Diga isso para o seu irmão: ler é fácil. Eu quero é ver, está na pele deles. Preste atenção, a Bíblia diz que o Senhor mostrou sinais na terra de Cã, que era exatamente a região no Egito onde se encontrava o povo de Israel. Só que ler é fácil. Agora preste atenção, dá para você imaginar? De repente Deus chega para você e Deus diz assim: ei, eu quero que você vá até o Nilo, e eu quero que você toque nas águas do Nilo, e ela vai se transformar em sangue. Olha que negócio doido. Olha que negócio doido. Para pensar. Entra na história. Você tem que entrar na história. Isso é loucura. Primeiro porque eles nunca tinham visto água se transformar em sangue. E de repente Deus, que não apareceu para eles, falou com eles como está falando com vocês, mostrou a eles que se eles fossem até o Nilo e tocassem no Nilo, o Nilo viraria sangue. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é: tudo isto e muito mais haveria de acontecer se eles crescem pela loucura da fé naquilo que Deus estava falando. A Bíblia diz no Novo Testamento: aprove o Senhor salvar. A palavra salvar é a palavra logos, que quer dizer curar, prosperar, libertar, remir, redimir e restaurar. Aprove ao Senhor curar, aprove ao Senhor prosperar, aprove o Senhor restaurar, pela loucura da pregação. Porque loucura, meu irmão, de repente Deus fala aqui contigo: ei, eu quero que você toque no Nilo, o Nilo vai virar sangue. Olha que loucura, meu irmão. Água transformando em sangue, rapaz. Ou você tinha que crer ou não crer. O que desaprova um cristão não é que Deus errou na escolha, é porque ele não crê na hora que era para acreditar. Porque ele tenta pensar de forma lógica, e Deus não é lógico. Deus nunca jamais será um Deus lógico, porque a lógica é humana,
o ilógico é divino. Oh, glória a Deus por isso. Entenda isto. A lógica é humana. Lógico é pegar. Lógico é sentir. Lógico é ver. Por isso que a fé não torna as coisas fáceis, e sim possíveis. Vou repetir. Por isso que a fé não torna as coisas fáceis, e sim possíveis. A fé não torna as coisas fáceis, ela torna possível. Então veja que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que eles tiveram de crer. Eles tiveram de acreditar nos sinais que haveriam de acontecer. E creram? Claro que creram. Jesus de Nazaré disse que se nós nele crêssemos, faríamos obras maiores do que as dele. Olha que coisa louca, meu irmão. Jesus saiu da boca dele, gente. Jesus disse: vocês estão admirados com esses milagrinhos? Isso não é nada. Se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês vão ver, vocês vão fazer prodígios, milagres, maravilhas, maior do que esta. Muito maior do que estas. Muito maior. E faz, e é verdade. Eu nunca esqueço de um dia que uma pessoa ligou para mim desesperada, agoniada da vida. O pai tinha falecido. Mas quando você é tomado pelo Espírito, você não explica isso. Me lembro muito bem que eu saí meio que rápido, muito mais do que rápido. Fui bater no hospital, quando lá cheguei, estava um chororô danado, aquele negócio todo, médico para cá, médico para acolá. E eu entrei, no que eu entrei, eu disse: bem, o que está acontecendo? Não, mas não tem mais jeito. Resumindo a conversa, Deus sabe a verdade, louvado seja Deus. Eu até já testemunhei aqui na igreja várias vezes. Eu simplesmente pedi para ele se afastar. Deus sabe, pus as mãos sobre ele, fiz a oração. Quando terminei, o homem voltou, os médicos então deram continuidade ao atendimento. Olha que coisa bonita. Mas de repente, a Bíblia Sagrada manda fazermos isso e às vezes nós não cremos. Ei, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ei, milagre só acontece na vida dos que creem. Diga: não é na vida dos que precisam, não. Quem precisa de um milagre? Diga: eu. Mas você crê? Milagre não acontece na vida dos que precisam, não. Acontece na vida dos que creem. Continuando, vamos lá. Versículo de número 28. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou trevas e a fez escurecer. E não foram rebeldes à sua palavra. E não foram rebeldes à sua palavra. Em outras palavras, não a desconsideraram, por mais louca que fosse. Versículo de número 29. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Ei, olha para cá, por favor. Na verdade, todos nós bem sabemos que foi no total de 10 pragas. E cada praga representava um deus egípcio. Cada praga representava um deus egípcio. Em outras palavras, Deus mostrou para Israel e provou para Faraó que ele, o Senhor, é Deus dos deuses. Ele provou para Israel e mostrou para Faraó que não há outro Deus além do nosso Deus. É isso que você tem que pôr no teu coração. Quem é Deus para você? Quem é na verdade Deus para você? Porque Israel, ainda que sendo um povo escolhido por Deus, não sabia muito bem quem na verdade era Deus. Então, se vocês me permitem, por favor, eu quero aqui glorificar a Deus. Porque você sabe quem é Deus? Deus é todo poderoso. Na verdade, Ele não é todo poderoso. Ele vai muito mais além disso.
Eu faço das palavras do apóstolo Paulo, quando este falando diante do rei Agripa, ele disse assim: potentioso Deus, porque poderoso para Deus ainda é pouco, Ele é potentioso. Na verdade, você sabe quem é Deus? É aquele que fez os céus e a terra, mas nunca fez nada maior do que Ele. Na verdade, você sabe quem é Deus? É aquele que fez os céus e a terra, e faz da terra, em que nós só ocupamos um pedacinho, como você está vendo, e Ele, o Senhor, faz da terra estrado para os seus pés. Ele faz das nuvens o pó da sua pegada, e Ele faz do céu o seu trono. Sabe quem na verdade, realmente, quem é Deus? Ah, meu irmão, Deus é aquele em cuja palavra não pode mentir. Você sabe realmente quem é Deus? É aquele em que falando se cumprirá, porque a sua palavra não voltará vazia, mas antes realizará o propósito para qual foi enviada. Você sabe na verdade quem é Deus? Ele, o Senhor, ninguém o fez, Ele sempre existiu, Ele é sempre eterno. Você sabe na verdade quem é Deus? Deus é o de ontem, Deus é o de agora, Deus é o de amanhã, para todo sempre. A Ele a honra, glória, poder, louvor e majestade. E talvez você me perdoe, talvez você vive diminuindo esse Deus potentioso e poderoso, glorioso e eterno, porque quando você se refere a um problema, você abre a sua boca cheia de dente e começa a escancarar dizendo: eu tenho um grande problema. Não, você não tem grande problema não. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: quem tem um grande problema é porque tem para si um pequeno Deus. Mais uma vez, quem tem para si um grande problema é porque tem para si um pequeno Deus. Esse é o problema. Você exalta o problema ao invés de exaltar a Deus. Você magnifica o problema. Você olha para quanto está devendo, você arranca os cabelos da cabeça e diz que não tem como pagar, sendo que o teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Você olha para a enfermidade e diz: já era, não tem mais jeito, quando a Bíblia Sagrada diz que nenhuma das pragas e nem das enfermidades que veio sobre os egípcios viria sobre a tua casa. O problema é que você olha para o problema, você não olha para o Deus que você serve, que é o maior solucionador de problemas. Se você não sabe, você não está triste por causa do problema, você não está pelos cantos por causa do problema, você não está abatido por causa do problema, você está exatamente como está, triste, abatido, esmorecido, para vir para a igreja, chega, vem cambaleando, ainda bem que ainda consegue chegar aqui. O problema está, querido, é que você deixou de ver a Deus como Deus é e começou a glorificar o problema. Não, é porque você não sabe o que eu estou passando. Você que não sabe o Deus que eu sirvo. Olha para o irmão que está do seu lado, se segura aí, meu irmão. O problema não é o teu problema. Diga para o teu irmão: o problema não é o teu problema. Não sacode ele, sacode que ele está dormindo. Dá uma sacudida e diz para ele: o teu problema não é o teu problema. Diga: tu, que para Deus é um problema. Você que é o problema. Você que é o problema. Nunca para Deus foi problema tirar água da rocha. O problema era Israel acreditar. Nunca foi problema para Deus fazer cordonizes vindo do céu. O problema foi Israel acreditar. Nunca foi problema para Deus transformar água em sangue. O problema era o povo acreditar. Nunca que para Deus o problema é um problema. Na maioria das vezes, 100% falando, o problema é você. Você que é o problema. Nunca que para Deus foi problema Deus te guardar, te proteger do olho gordo, esticado, estufado. O problema é você que não crê na proteção de Deus. Não, pastor, é porque tem um pessoal que fica olhando para a minha loja. Que fique, e que eles fiquem assim, ó, de olho de bituca bem aberto, para contemplar a prosperidade do justo. O problema nunca é Deus, o problema sempre é você. Você que olha para o problema e diz e magnifica, engrandece o problema. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que fez Deus tirar Israel do Egito? O que fez Deus tirar Israel do Egito? Essa é a pergunta. Porque nós temos que adentrarmos dentro da história. Eu não quero que ninguém entre neste domingo para tomar posse do projeto
O que é que eu estou fazendo aí? Não sei. O que é que eu estou fazendo? Não. Não. Sabe por quê? Porque se você, querido, não entender que Deus já te resgatou, me perdoe, sendo livre, você viverá como escravo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O problema de muitos crentes não é pecado, é falta de conhecimento, de entender em si quem são em Cristo Jesus, e que Cristo, assim como Deus tirou através de Moisés Israel do Egito, Deus também, a mim e a você, nos libertou da mão opressora do diabo. Só quem crê, dá um glória a Deus aí. Não, esse aí não é o de que crê não. Só quem crê, dá um glória a Deus aí. Agora preste atenção no final. E tirou os versículo 37. Você pode ler aí, por favor? Lê aí, por gentileza. 1, 2, 3 e já. E tirou-os para fora, liso, tristes, abatidos, deprimidos, derrotados, falidos, desempregados, sem era e sem beira, porque esse é o Deus que nós servimos. Diga amém. Amém não. Preste atenção. Diante do Deus que eu sirvo, Deus sabe a verdade. Se você entender isso, você vai ver que você está sofrendo por falta de conhecimento e o diabo está aproveitando disso. A Bíblia diz que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, semelhantemente como nos tirou da escravidão, em que Satanás nos mantinha escravos e presos, o apóstolo Paulo disse, está escrito, que nós não voltemos mais a sermos escravos como éramos antes. O que é interessante é que a Bíblia diz que Deus, quando tirou Israel do Egito, dá para imaginar, aquela velhinha de 70 anos, ela não saiu mancando, não, ela saiu andando perfeitamente. Está na Bíblia, porque a Bíblia diz que não havia um só fraco entre os que Deus tirou do Egito. Você tem que entender que no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu sei que é difícil de entender, eu sei que é fácil a gente ler, e quando olha para nós mesmos, não, mas eu aceitei Jesus, minha vida continuou a mesma. Mas por que continuou a mesma? Porque infelizmente nós bem sabemos que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A luz do Evangelho de Cristo, não é a escuridão, é a luz do Evangelho de Cristo. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Olha para cá, esse negócio que dá até nojo, de pessoas abrirem a boca e dizerem assim: quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa próspera, depois que eu aceitei Jesus, agora eu sou um cristão lascado. Mas é porque o diabo ficou com raiva porque eu aceitei Jesus. Isso é ignorância. Isso foi embutido nos altares através de pregadores, para que Satanás então fizesse com que muitos, mentalmente falando, já tivesse aquele pensamento que vindo para Cristo, Satanás pegaria aquilo que lhes tinha dado. Primeiro, Satanás não tem nada, nem a chave ele tem da casa dele, porque a minha Bíblia diz que Jesus foi lá no seio da terra, pegou a chave da morte, do inferno, colocou no cós e disse: pronto, agora tu não manda em mais nada, em mais nada. Mas foi ensinado a muitos que não, que tendo aceitado a Cristo, estando servindo a Deus, agora tem que serem cristãos humildes, e a humildade é a pobreza, a simplicidade é a escassez. Está amarrado em nome de Jesus. Se fosse assim, então você trabalha para quê? Se fosse assim, então para que você trabalha? Se fosse assim, então para que você trabalha? Me responde. Porque eu sei que você tem a sua loja, você tem a sua empresa, você abre as portas da sua empresa, você abre as portas da sua loja, para quê? Não, eu abro só para me passar o dia todo, vendo vai. Não, você abre para ganhar dinheiro.
Você abre para você vender, para ganhar dinheiro, para o cliente entrar. Você sai de casa de porta a porta vendendo. Não é para simplesmente olhar para a cara das pessoas, mas para fazer com que essas pessoas, elas te comprem. A Bíblia diz que Deus, vocês estão aqui? Quem está aqui? A Bíblia Sagrada diz em que Deus, quando tirou Israel do Egito, a Bíblia diz que foi o primeiro fundo de garantia implantado por Deus. Isso não foi Getúlio Vargas, isso não foi Figueiredo, isso não foi ninguém. Foi o próprio Deus que disse a Israel: quando eu os tirar do Egito, o próprio povo egípcio vai pegar ouro, vai pegar prata em abundância e vai dar na mão de todos vocês pelos anos que vocês trabalharam. Isso está na Bíblia. Pelos anos que vocês trabalharam, não era um favor que os egípcios iam fazer coisa alguma. Eles então pegaram ouro, pegaram prata e toma. Depois de todas as pragas que eles tinham passado, agora eles ainda tiveram que pagar pelo fundo de garantia por tempo de serviço. E toda Israel, segundo a Bíblia, a não ser que isso aqui seja mentira, porque se isso aqui é mentira, então, meu irmão, nós estamos ferrados. Porque então nós estamos servindo a um charlatão, enganador, falso e mentiroso. Mas eu creio que está escrito é verdade, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Escute isso em nome de Jesus. Você que está servindo a Deus com eribeira, você que está com a mão na frente e outra atrás, você que não tem a corrente porque a cachorrinha já foi embora faz tempo. Enquanto você não se revoltar contra essa situação, enquanto você não libertar essa mentalidade de pobre, esse pensamento de escassez, enquanto você não tirar, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, não está fraco, diga: meu irmão, enquanto você não tirar essa catinga de pobre, vai continuar pobre. Dá um cheirinho no irmão aí, cuidado que fede. Aleluia! Agora, se segura aí. O que foi que fez? Preste atenção. Aleluia! O que foi que fez Deus tirar Israel do Egito? Eu dei toda essa volta para você entender o que foi que fez Deus tirar Israel do Egito. Então eu pergunto: pode começar a pregação agora? Porque eu não acredito que vocês pensaram que eu estava pregando. Posso começar a pregação? Eu não estava pregando ainda não, é só a introdução. Pode ou não pode? Então vamos lá. O que foi que fez Israel sair do Egito? O que está acontecendo você pode ver depois. Havia um homem chamado Arão. Arão era esposo de Joquebede, pai de Moisés, pai de Arão e pai de Miriam. Um certo dia o rei, no caso Faraó, baixou um decreto semelhante ao de Daniel. O decreto era este: que ninguém se reunisse em suas casas para buscar a face do Senhor. Escuta, você tem que deixar Deus falar contigo, senão tua vida vai continuar essa mermice de sempre. Esse projeto de vida é para mudar o teu ano de vida, não é para continuar a mesma mermice. Deus vai te dar munição, conhecimento, entendimento para você ter alargamento de mente. Faraó baixou um decreto. Qual foi o decreto? Ninguém mais se reúne em suas casas para buscar esse Deus desconhecido. Foi baixado o decreto, como nos tempos de Daniel. Todos, quando viram, se assustaram, se apavoraram e se amedrontaram. Porque é isso que crente frouxo faz. Crente frouxo faz isso. Porque ele se mostra frouxo no dia da sua angústia, e a Bíblia diz que a sua força fica pequena. Está na Bíblia, eu estou na Bíblia. A Bíblia diz que se tu te mostrares frouxo, o que significa frouxo? Covarde, calça curta.
A Bíblia diz: se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Foi o que eles fizeram. Faraó baixou o decreto, eles baixaram a cabeça. Mas o homem chamado Arão, quando soube do decreto, ele disse: não, de forma alguma, de maneira alguma, jamais vamos aceitarmos esse decreto que nos impede, que nos proíbe de buscar a face do nosso Deus. E é exatamente isso que eu quero que você veja agora, porque o que você vai assistir está na Bíblia. Não é um conto de fada, não é um conto de carochinha, não é nada mais, nada menos do que a própria verdade que está contida na palavra de Deus. Amém? Então olha para lá, você vai assistir ali, ó, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte então. O que faremos? Vamos desistir, é isso? De jeito nenhum, Miriam. Nossa fé está sendo testada. Mas nós não podemos esmorecer, porque Deus é mais forte. Onde é que ele vem? Não sei, vamos atrás dele. Esperem! Não podemos nos deixar derrotar antes de sequer nos dirigirmos a ele. Nos proibiram de nos reunir em nossas casas, mas nada disseram quanto a buscarmos o nosso Deus com as estrelas por testemunha. Senhor, olhe para nós. Aqui está teu povo, aquele escolhido por ti entre tantos outros. Mas nós nos afastamos e nos perdemos de sua vereda. Por isso hoje vivemos na servidão, na pobreza, sem dignidade, passando fome e aflição, chorando a cada nova manhã pela morte de nossos companheiros, de nossos irmãos, que tombam as dezenas nas construções erguidas para idolatrar um homem que se acha maior que ti, que zomba de teu reino. Querem calar o nosso pranto, Senhor. Mas o Senhor tudo ouve e tudo vê. Querem que nos curvemos diante de um mero homem, mas só a ti tememos e adoramos. Nos prendem com grilhões, nos humilham, mas jamais escravizarão a nossa essência, porque ela te pertence, Senhor. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que duvidamos do teu poder. Mas hoje aqui, prostrados, reconhecemos que dependemos de ti, Senhor. E por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto, escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós. Nos mostre o caminho, meu Deus, e seguiremos com fervor. Se compadeça de nós, Senhor, e livra-nos dessas amarras, desses deuses pagãos, dessa terra que nos humilha, que nos leva de volta para casa. Oh, Adonai! Tenha misericórdia, Senhor. Amém, Adonai. Nos ajude, ó Deus. Adonai Tsarli. Deus seja louvado. Aleluia. Olha por nós e nos liberta. Perdão, Senhor Deus. Perdão.
morte do meu filho. Só o Senhor pode nos consolar. Que seja feita a sua justiça, Senhor. Que barulho é esse lá fora? Meu amigo, eles estão falando com o nosso Deus. O povo está clamando por liberdade, Shibari. Liberta teu povo, ó Adonai. Nos livra da servidão. Ilumina o nosso caminho e nos guia de volta para casa. Porque só o Senhor pode tudo. E por isso te louvamos. Escuta o nosso lamento e se apieda de nossa aflição. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus nos céus, na terra. Ele é todo poderoso. Ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Mas aí talvez você me pergunta: e onde é que está isso na Bíblia? Êxodo capítulo 2. Versículo de número 23. Êxodo capítulo 2, verso 23. Diz assim: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. O que o tem feito suspirar? O que tem feito você, em momento da sua vida, ficar tão pensativo por conta da situação, que às vezes te faz chorar? O que às vezes faz você meio que suspirar ao ponto de sair do lugar
em forma de pensamento. É como se você se transportasse de um lado para o outro. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que por causa da servidão, eles suspiraram. Mas não é um suspiro de alívio, é um suspiro de sofrimento, é um suspiro de dor. É aquele suspiro de preocupação, sabe, de tristeza. E aí a Bíblia Sagrada continua. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Dá para você ler a palavra seguinte, por favor? O que foi que eles fizeram? O que eles fizeram? O que foi que eles fizeram? Clamaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles tiveram que se tornarem melhores? Deixa eu fazer uma pergunta. Eles tiveram de se tornarem melhores? Eles tiveram de se tornarem tão santos que até Deus perderia o lugar para eles? O que eles precisaram fazer? O que eles precisaram fazer? O que eles precisaram fazer? Não estou ouvindo não. Porque esta forma de você falar já me diz que você prefere estar dentro do problema do que clamar ao Deus que é o solucionador desse problema. O que foi que eles fizeram? Clamaram. Foi daí que, para a glória de Deus, como uma forma para você entender o que eles fizeram. Eles não fizeram outra coisa. O que é que eles fizeram? Clamaram. A Bíblia Sagrada diz: clama a mim e eu responder-te-ei. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que ao Senhor clama, o Senhor ouve e responde. Por que você não clama a Deus? Por que você não entra nos teus aposentos e ao invés de ficar lá chorando, mofino, como um gato molhado, por que você não abre esta tua boca, a mesma que você usa sempre para se apraguejar? Minha vida não presta, desse jeito não vai ter como pagar a água dessa casa, nem a luz no final desse mês, parece que eu estou vendo que eu vou ter que fechar a porta do meu comércio, porque não estou conseguindo mais vender, daqui a pouco nós vamos estar vivendo um opróbrio. Por que você não usa essa boca para, ao invés de se apraguejar, por que você não usa ela para clamar? Por que você não vai até a Deus e diz: Deus, eu preciso de um socorro, eu preciso que o Senhor me socorra. Deus, eu estou numa situação que eu não estou tendo como pagar a conta de energia, não estou tendo como colocar ou pagar a matrícula do meu filho, ou como pagar a mensalidade do colégio do meu filho. Por que você não clama? Porque a Bíblia está dizendo que o que tirou Israel do Egito não foi porque eles eram os santos, não é simplesmente porque eles eram um povo escolhido, não era porque eles eram bons. Enquanto eles não clamaram, eles permaneciam como escravos no Egito. Me perdoe, enquanto você não entender, biblicamente falando, que enquanto você não clamar, mas clamar com intensidade, rogar com rogos, pedir como quem crê, me perdoe, você vai ficar olhando faturas em cima de faturas, você vai continuar vendo o seu filho na situação em que está, que você aconselha, entra pelo ouvido e sai pelo outro, vira e volta. Você tem que pegar do que você guardou para colocar na mão de agiota, porque ele foi lá e fez uma conta, e se você não pagar é capaz de matar seu filho. Enquanto você não clamar de verdade, como clamou Ana, quando de tanto passar por vergonha e ser humilhada por Penina, porque não podia engravidar, e chegou diante do altar, clamou, até que Deus ouviu e respondeu. O problema não é por questão de santidade, a questão é que você tenha preguiça de orar. Esse é o problema. Você passaria menos tempo para resolver o problema se você procurasse passar mais tempo na presença de Deus. Esse é o problema. Se for preciso, você passa a noite inteira trabalhando. Se for preciso, você passa a noite inteira
tomando soro e vendo um pingo, pingo. Isso não acaba não, isso não acaba não, isso não acaba não. Ele não tem como colocar mais rápido não, pelo amor de Jesus. Ai meu Deus do céu, mas duvido, Deodó, se você passa ou queria passar ou quer passar ao menos 1 hora da tua noite clamando. Eu não passo não, eu vou já perder minha noite de sono. Pois olhe para o irmão que está do céu e diga, continue com o problema então. O que eles fizeram? Clamaram. Eu vou terminar aqui porque a gente continua sexta-feira. Eles fizeram o quê? Clamaram. Aí a Bíblia diz, olha só, versículo 24: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com... O que foi que fez Deus lembrar-se da sua aliança? O clamor. Deus se lembrou, opa, eu prometi que um dia eu libertaria Israel. Me lembrei, a Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Isaías, procura lembrar-me, entremos juntamente em juízo, apresenta-me as tuas causas, para que eu te possa justificar. Eles clamaram a Deus. Como é que você quer sair dessa situação, se você não clama? Como é que você quer sair desse momento que você está atravessando, espiritualmente falando, abatido, triste, desfalecido, totalmente meio que capengando para um lado, capengando para o outro, se você não clama? Briga não vai resolver, discussões não resolvem nada, só pioram a situação. Mas a Bíblia diz que aqueles que a Ele clamam, Deus ouve e responde. E quantos querem, diga glória a Deus? Capítulo de número 3 de Êxodo. Olha o que o clamor faz, para você entender por que eu fui em Salmo 6 e agora eu venho aqui em Êxodo 3. Para nós terminar, diz assim, capítulo de número 3, versículo de número 7. E disse o Senhor a quem? A Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus não tirou Israel, meu irmão, do Egito porque eles eram lindos. Ô coisinha fofinha do papaizinho, vou tirar vocês do Egitozinho. Não vai nessa não, meu irmão. Mas não vai nessa não. Não é assim que funciona no mundo de Deus. Não é por merecimento não, meu filho. É por renúncia, é por entrega, é por fé. Você está me entendendo? Você pode ser mais santo do que Deus, e Deus ser o maior pecador da face da terra, e você de tão santo que é. Eu sou tão santo que até Deus está perdendo para mim. Tudo bem, ok, então senta no trono dele. Mas uma coisa que eu posso lhe dizer é, de forma bastante fiel, não é por merecimento, é por fé. E só clama quem tem fé. Só clama quem tem fé. Se você não está clamando, é porque você não tem fé. Você tem uma necessidade, você tem uma precisão. Qual é a precisão? Seu filho se converter. Qual é a sua necessidade? Pagar uma dívida. Mas essas duas coisas não são supridas se você não abrir esta boquinha linda que você tem, que vive para usar, para falar palavrão, para xingar, vive usando a sua boca para amaldiçoar, vive abrindo a sua boca só para falar e murmurar. Enquanto você não aprender a abrir essa tua boca para começar a dizer: Deus, eu estou entrando nos meus aposentos e vou clamar a ti em secreto, e só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Enquanto não, o Senhor vai me ver aqui dioturnamente, nem que seja só 5 minutos, mas vai ter hora que o Senhor vai se enfadar de mim e vai dizer: já tu de novo, já tu de novo, já tu de novo. Anjo, vai lá e responde esse homem, porque eu não aguento mais. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 8, lê aí por favor. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Pode se pôr de pé. O que foi que Deus falou para Moisés? Sabe o que é interessante?
que nós vamos aprender na continuação sexta-feira e o negócio vai pegar, é que você sabe que Moisés estava em Midian. Moisés não estava no meio desses que clamaram. Moisés estava em Midian. Arão, aquele que você viu, perguntando, mas que negócio é esse? E que não foi para se juntar-se com os que estavam clamando, mas voltou e se sentou-se, representa os que estão em problemas, mas não clamam. São os Arões incrédulos da vida, que se crê, Deus fará a mesma obra que fez na vida dele, porque Arão, se você não sabe, não começou crendo. O que é mais interessante é que Moisés estava em Midian, e esse clamor estava acontecendo em Cã, lá no Egito. O que é interessante é que eles oraram ali, e Deus foi em busca de Moisés ali. Você pode clamar a Deus aqui, e Deus ir lá onde está o seu filho, lá a sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão. Ah, mas pastor, será que pode? Com certeza, porque a Bíblia diz que quando Deus falou com Moisés, minha irmã, Moisés não acreditou, mas sou pesado de língua, não tem como, envia outro. Pessoas por quem você clama, pessoas por quem você ora, são mais ou menos semelhantes a Moisés, mas quando se converte, são vasos na mão do olheiro. São vasos na mão do olheiro. São vasos na mão do olheiro. Clame, Senhor, tira o meu filho dessas más companhias, Senhor. Já estou cansado de trabalhar tanto, e quando eu menos espero, eu tenho que pegar do meu suor para colocar na mão de bandido, Senhor. Senhor, está amarrado, Senhor. Eu não aceito isso mais para a minha vida, não, Senhor. Isso está me acabando, isso está me matando, Senhor. Clama, clama, porque aqueles que ao Senhor clama, Ele ouve e responde. E eu termino dizendo: nós lemos, Deus falou, eu ouvi o clamor, e Deus disse, e eu mandei um anjo para livrar o meu povo do Egito. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Glória não, errou. Nós lemos, o Deus poderoso disse, eu ouvi o seu clamor e eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Eu gosto dessa parte, irmão. Me perdoe, mas eu gosto. Eu desci. Mas é muito forte, irmão. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu desci. Rapaz, o próprio Deus dizer isso, estou me arrupiando todo. Ele dizer, eu desci. Meu irmão, eu quero é ver. Eu quero é ver. Eu quero é ver. Feche os teus olhos. Se você, essa palavra falou com você, e você quer ofertar ou dizimar nesse ministério, faça parte desse ministério. Seja um semeador, um ofertante, um dizimista. Mas também convido você a assistir a outras séries de mensagens que nós temos aí no YouTube. Essa é a primeira parte de muitas que nesse mês Deus vai falar com você. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.